Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Desejo que sim, que todos estejam muitíssimo bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Sim, estou aqui para darmos sequência nas nossas aulas do caderno 3. Hoje faremos o módulo 39, o qual trata do mercantilismo, ainda no contexto da transição Idade Média Moderna e agora, de fato, a Idade Moderna como cenário econômico. Vamos lá? Compartilho com vocês a minha tela para que vocês façam as devidas anotações. Tudo bem? Temos aqui, portanto, a apresentação, módulo 39, frente 1 de história, beleza? E já começo projetando para vocês o nosso primeiro quadro. Mercantilismo. O que vem a ser o mercantilismo? O modelo econômico da Idade Moderna. Lembrando que a Idade Moderna transcorreu do século XV ao XVIII. 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, marca o fim da Idade Média e o início da Moderna. 14 de julho de 1789, tomada da Bastilha, marco inicial da Revolução Francesa, marca ou simboliza o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. O termo mercantilismo vem da palavra mercator, em latim, significa Mercúrio, o deus romano do comércio. Então, tudo que se vincula a essa palavra, mercado, mercador, mercante, mercantil, mercantilista, enfim, está diretamente ligado às questões comerciais. Então, o mercantilismo é um modelo econômico da Idade Moderna, representando o capitalismo comercial, a primeira das três fases do capitalismo. Comercial, industrial, financeiro, monopolista, são as três fases do modelo econômico capitalista. O mercantilismo ele é apontado como um conjunto de práticas. E esse conjunto tem como principais práticas essas que eu elenquei para vocês. Vamos analisá-las? Então vamos. A primeira e mais importante prática mercantilista é o metalismo. O que vem a ser o metalismo? O acúmulo de metais preciosos, leia-se ouro e prata, como sinônimo de riqueza nacional. O que é que significa isso? Que quanto mais ouro e prata uma determinada nação tivesse acumulado, mais rica ela era considerada. Então, o padrão de riqueza desse período da Idade Moderna vinculava-se à quantidade de ouro e prata que uma determinada nação tivesse em seus cofres. E eu já antecipo dizendo-lhes que a nação mais rica do período era a Espanha, porque os espanhóis exploraram, extraíram e acumularam ouro e prata a partir da colonização e exploração do continente americano, em especial do Império Azteca, atual México, e do Império Inca, atual Peru. Tudo bem? Veremos isso na próxima lousa, no próximo quadro. Mas entenda que a principal prática e, claro, o principal objetivo das nações mercantilistas era esse: acumular metais preciosos, acumular ouro e prata. Claro que, uma vez acumulados o ouro e a prata, deveriam permanecer nessas nações. Então, a todo custo, eles evitariam que tais metais esvaíssem, afluíssem para outras áreas. E só havia uma maneira de assegurar esse metalismo, mantendo uma constante balança comercial favorável. Isso significa que
eles buscavam sempre vender mais do que comprar. Claro, porque quando se vende, se recebe ouro e prata. Quando se compra, gasta-se ouro e prata. É o óbvio, tudo bem? Então, a balança comercial favorável é uma prática que busca exportar mais do que importar, manter um superávit constante. Eu coloquei um trocadilho propositadamente para a gente fixar isso. O que importava era exportar. Tentavam importar o mínimo possível, exportar o máximo, pois dessa forma assegurariam o acúmulo de metais preciosos. Claro, para que uma política de acúmulo e de superávit fosse constantemente mantida, era fundamental a intervenção e, mais do que isso, o controle da economia por parte do Estado. O nome disso é intervencionismo estatal ou protecionismo, proteger a economia. A intervenção do Estado na economia para assegurar a balança comercial favorável e o acúmulo de metais preciosos era fundamental. Então, os estados mercantilistas eram, acima de tudo, intervencionistas. Beleza? Tá bom. Para complementar essa política estatal, era fundamental monopolizar o comércio de um determinado produto ou até mesmo de uma prestação de serviço. Esse monopólio comercial, portanto, representava a exclusividade comercial de determinados produtos ou serviços. Por exemplo, o açúcar, durante praticamente um século e meio, foi monopólio de Portugal. O Brasil tornou-se, em especial o Nordeste brasileiro, tá bom? Tornou-se o principal centro açucareiro mundial. Então, Portugal exportava açúcar a partir do Brasil, óbvio. Por exemplo, em termos de transporte marítimo, comércio marítimo, a Holanda e depois a Inglaterra se destacariam, em particular o tráfico de escravos africanos. Isso é monopólio. Você ter a exclusividade de comércio de um determinado produto ou ter ainda a exclusividade de prestação de um determinado serviço. Por exemplo, transporte de mercadorias, que é, digamos, apresentado com o termo de comércio marítimo. Bom, essas práticas são fundamentais. O metalismo, a balança comercial favorável, o intervencionismo estatal e o monopólio comercial. Porém, cada um desses itens se fundamentava nesse último. Para que o mercantilismo se mantivesse, era fundamental explorar outras áreas. E é nesse contexto que as colônias se tornam extremamente importantes para a manutenção da economia das nações mercantilistas europeias. São 5 as nações mercantilistas europeias aqui analisadas: Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Beleza? Repito: Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Todas essas 5 nações tiveram colônias no continente americano, certo? A exploração colonial foi fundamental para que o mercantilismo fosse praticado, para que o mercantilismo fosse esse modelo econômico que atravessou os séculos XV ao XVIII. A exploração colonial se dava através do sistema ou do pacto colonial, que eu tenho certeza você já estudou, a partir de 2 setinhas, uma que saía da colônia em direção à metrópole e a outra setinha que saía da metrópole em direção à colônia. A que saía da colônia em direção à metrópole tinha escrito sobre ela metais preciosos, produtos tropicais, matérias-primas. A que saía da metrópole e ia na direção da colônia tinha escrito sobre ela produtos manufaturados, escravos, capitais, enfim. Era uma forma, claro, didática, ilustrativa de se mostrar
o funcionamento do pacto colonial. Não farei isso, pois a partir de agora nós deveremos compreender a definição de pacto colonial. E a definição eu coloco para vocês aqui. Relação bilateral de dominação e dependência e de exclusividade comercial entre metrópole e colônia. E aí você imagina as duas setinhas. E aí você já pode, inclusive, fazer o exercício 1 desse modo, pois o exercício 1 pede exatamente isso. Defina pacto colonial. E eu já estou definindo para vocês aqui. Relação bilateral de dominação e dependência e de exclusividade comercial entre metrópole e colônia. Bilateral, dois lados, metrópole, colônia, colônia, metrópole. Ponto. É claro que a metrópole comercializará os produtos coloniais com outras nações, porque ela busca balanço comercial favorável, ela busca o metalismo. Mas a colônia só pode enviar para a metrópole os seus recursos, sejam eles metais preciosos, matérias-primas ou produtos tropicais. Então, essa relação bilateral, o nome está dizendo dois lados, dois polos, colônia e metrópole. Quando entra um terceiro nessa relação, rompe-se o pacto colonial. Foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo, a partir de 28 de janeiro de 1808, quando Dom João abriu os portos brasileiros para a Inglaterra. Acabou o pacto colonial, beleza? Mas isso lá no começo do 19, olha que coisa. Enfim, quando se trata da dominação, claro que é a dominação da metrópole sobre a colônia, mas quando se trata da dependência, ela é mútua. A colônia depende da metrópole, óbvio, mas a metrópole também depende daquilo que a colônia lhe fornece. Beleza? Então, estas são as práticas. Esse é o conjunto de práticas da política econômica mercantilista. Metalismo, balança comercial favorável, intervencionismo estatal ou protecionismo, monopólio comercial e exploração colonial. Tudo bem? Bom, vou para o próximo aqui. Tipos de mercantilismo. É claro que o mercantilismo ele é o conjunto de práticas, mas existem maneiras diferentes de praticá-lo. Como assim, Fabiano? Bom, volto a dizer, o objetivo de todas as nações mercantilistas europeias era o mesmo: acumular metais preciosos, pois esse era o sinônimo de riqueza. Porém, cada um encontrou uma maneira de acumular metais preciosos. Cada nação mercantilista agiu de uma forma. Existem três tipos de mercantilismo a serem apresentados quando esse assunto é abordado: o mercantilismo bulionista, o mercantilismo comercial e o mercantilismo industrial. Certo? São os três tipos. São 5 nações. Cada uma praticou um tipo diferente ou mais de um tipo ao mesmo tempo, ou tipos diferentes em momentos diferentes. É o que nós veremos, tá bom? Começo com a Espanha, pois a Espanha tem como principal característica o mercantilismo bulionista, ou o bulionismo. Eu sei que é uma palavra um tanto que esquisita, mas bulionismo ou mercantilismo bulionista significa simplesmente a extração e o acúmulo de metais preciosos. A Espanha pôde fazer isso, pois encontrou ouro na atual região do México e prata na atual região do Peru, que eram, respectivamente, os impérios Azteca e Inca, e que, a partir da chegada dos espanhóis no início do século XVI para explorar tais regiões, foram redenominadas Vice-Reino de Nova Espanha, antigo Império Azteca, atual México. Vice-Reino do Peru, antigo Império Inca, atual regiões do Peru e Bolívia. Certo? Nessas regiões, os espanhóis utilizaram a mão de obra nativa, a mão de obra indígena, como se diz, de astecas e incas, para extrair esses metais preciosos. O nome dessa exploração é encomenda ou repartimento, que os incas chamavam de mita originalmente, e os astecas chamavam originalmente de Coatequil. Falaremos disso em breve, certo? Então, o que acontece? A Espanha
extraía e acumulava, extraía e acumulava, extraía, carregava os seus navios, as suas embarcações e levava para a Espanha acumular. Certo? Tudo bem? É uma exploração primitiva. Extrai o ouro e a prata, leva para a Espanha. Extrai o ouro e a prata, leva para a Espanha. Beleza. Por isso que a Espanha se torna a nação mercantilista mais rica. Tá? A Inglaterra teve um mercantilismo totalmente voltado para o comércio. Então, chamamos o mercantilismo inglês de comercial. Comércio marítimo. Eu já disse para vocês que esse comércio marítimo significa que os navios ingleses transportavam mercadorias de um lado para o outro no Oceano Atlântico. Claro que a Inglaterra se tornará a principal nação comercial no contexto marítimo a partir da publicação do Ato de Navegação de 1651 pelo Oliver Cromwell, que era o líder dos puritanos na Revolução Puritana, a Guerra Civil Inglesa, iniciada em 1642 a 49. Fabiano, eu não lembro disso. Claro que não. Nós veremos isso no módulo 41, fique tranquilo. Mas eu quero dizer o seguinte, que até 1651, a Holanda monopolizava o comércio marítimo. A partir do Ato de Navegação de 1651, publicado pelo Cromwell, a Holanda ela terá a concorrência da Inglaterra, pois tal ato estimulava a indústria naval, estimulava o comércio marítimo e faria da Inglaterra a rainha dos mares. Bom, esse comércio marítimo encontrou no tráfico de escravos africanos a sua atividade mais lucrativa. A Inglaterra foi quem mais lucrou com o tráfico de escravos africanos até o século XVIII. Aí a Inglaterra adota uma política de combate ao tráfico. Por quê? Pois a Revolução Industrial exigia mercado consumidor para os produtos industrializados. E aí a Inglaterra se coloca contra o escravismo. Mas jamais devemos esquecer que a Inglaterra foi a nação que mais traficou escravos, que mais lucrou com essa terrível atividade. E, além disso, os ingleses praticavam corso e pirataria. E, no fim das contas, tem o mesmo objetivo, atacar navios espanhóis carregados de ouro e prata. A diferença de definição de pirataria e corso é a seguinte: o pirata age de maneira autônoma, o corsário age em nome de uma determinada monarquia. A rainha Elizabeth I da Inglaterra, por exemplo, concedeu cartas de corso, ou seja, o direito de alguns indivíduos atacarem navios espanhóis em nome da Inglaterra, mesmo porque Espanha e Inglaterra travariam uma rivalidade ao longo de vários séculos. Portanto, a Inglaterra acumulava metais preciosos dessa forma, transportando e cobrando por isso, traficando e recebendo por isso, ou até mesmo roubando, atacando os navios espanhóis carregados de ouro e prata. O mercantilismo francês, ele é industrial. Ele também é chamado de colbertismo, pois foi o ministro das finanças do rei Luís XIV, o Rei Sol, quem estimulou essa forma mercantilista. Então, mercantilismo industrial ou colbertismo é o nome que se dá para o mercantilismo francês. Calma, também falaremos disso ainda nessa apostila. Teremos uma aula específica para o mercantilismo, ou até mesmo absolutismo inglês, e outra para o mercantilismo ou absolutismo francês. Então, fiquem tranquilos. O colbertismo ou mercantilismo industrial francês, ele se fundamentou na produção e comercialização de manufaturas de luxo. Os franceses tinham uma área colonial no Vale do Rio São Lourenço, na América do Norte, rio esse que divide o Canadá e os Estados Unidos atualmente, e ali naquela região os franceses negociavam com os nativos peles de animais. E essas peles, óbvio, eram densas por conta da própria definição de clima temperado, subpolar da região, e com essas peles eles faziam as suas manufaturas de luxo, os seus produtos vinculados ao vestuário, casacos, echarpes, boinas, entre outras coisas. Também se tornaram exímios produtores de móveis, com madeira também trazidas da América. E essas manufaturas marcam um período
do mercantilismo francês, pois eles, claro, monopolizavam o comércio desses produtos que eles próprios fabricavam. A Holanda terá um mercantilismo misto, comercial e industrial, pois os holandeses, como eu já disse, eram os rivais dos ingleses no comércio marítimo, em especial no tráfico de escravos africanos, e a partir do ano de 1630, os holandeses invadirão o litoral nordeste do Brasil, que eu já disse também era uma região produtora de açúcar. Então, os holandeses, além de transportarem inúmeros produtos no Oceano Atlântico, também produziram o açúcar no Brasil durante 24 anos. Invadiram em 1630, foram expulsos em 1654. E quando expulsos, eles não retornaram para a Europa. Eles avançaram para a América Central, para as Antilhas. E adivinha o que eles fizeram ali? Sim, produziram açúcar e concorreram com a produção açucareira no Brasil, desbancando a economia brasileira, levando a economia açucareira brasileira à ruína. Então, os holandeses produziam açúcar e transportavam também esse açúcar para comercializá-lo. Por isso que é um mercantilismo misto, comercial e industrial, comércio marítimo e tráfico de escravos e produção de açúcar na América. Certo? Um detalhezinho, faltou um D, peço para que vocês coloquem, tá bom? Beleza, chegou a vez de Portugal. É um mercantilismo dividido em fases, 3 fases. A primeira delas, a comercial, seguida pela industrial e concluída pela bulionista. Vamos ver? Mercantilismo comercial português, finalzinho do século XV, lá no desfecho do século XV, das grandes navegações portuguesas. Lembra? Vasco da Gama chegou em Calicut em 1498 e já naquela ocasião os portugueses levaram pimenta do reino para comercializar na Europa. Comercial. Comércio de especiarias orientais. Certo? E claro, a partir da terceira década do século XVI, a partir de 1530, os portugueses perceberam que era muito mais viável explorar o seu território na América, no Brasil, do que continuar investindo, insistindo no comércio de especiarias. Então, abandonarão o mercantilismo comercial e iniciarão essa segunda fase, que é o mercantilismo industrial, produção de açúcar no litoral nordeste do Brasil. Certo? Claro que a produção de açúcar já tinha se iniciado nas ilhas do litoral africano, em especial Cabo Verde, Ilha da Madeira, tudo bem? Então, a produção açucareira portuguesa começa no continente africano e depois estende-se para o Brasil, que se tornaria o centro açucareiro mundial, mercantilismo industrial. Depois da expulsão e da competição com os holandeses, a economia açucareira entra em decadência, século XVII, e no finalzinho do XVII, de novo, lá em 1698, os bandeirantes paulistas descobririam as primeiras minas de ouro na região das Minas Gerais. Inicia-se, portanto, a extração de ouro, mercantilismo bulionista. Ok? Percebe como Portugal teve que se, digamos, modificar no contexto mercantilista? Primeiro o mercantilismo comercial, depois o mercantilismo industrial e, por último, o mercantilismo bulionista. Tudo bem? Maravilha até aí? Então, esses são os tipos de mercantilismo. Mas lembrando que o objetivo de qualquer dos 3 tipos é o mesmo: acumular metais preciosos e manter esses metais acumulados. Certo? Claro que com a Revolução Industrial Inglesa, as nações que tinham acumulado metais gastaram-nos para comprar os produtos industrializados em inglês, certo? E um último assunto para finalizar são os modelos de colonização que se empreenderam no continente americano. Eu falei para vocês que a exploração colonial ela é uma prática do contexto mercantilista, mas é necessário apontar as características dessa exploração. Lembrando que o modelo, digamos, tradicional, o modelo de exploração colonial é a colonização de exploração, também chamada de plantation, beleza? Colonização de exploração ou modelo de plantation, beleza? Onde foi que esse modelo se implantou? No continente americano como um todo. A única exceção é essa região que eu coloco para vocês aqui, certo?
mas eu posso dizer que a colonização e exploração foi um modelo difundido no continente americano como um todo, exceto na região da Nova Inglaterra, que corresponde ao norte e nordeste dos Estados Unidos atuais. Então, colonização de exploração, América Latina toda e Virgínia, que corresponde à região sul-sudeste dos Estados Unidos. Toda essa área, a América Latina, a Virgínia, tem uma relação com o clima tropical. E se é uma região de clima tropical, óbvio que terá produtos tropicais para serem explorados, ok? E toda essa área, seja América do Norte, Virgínia, América Central ou América do Sul, a característica é a mesma. Os latifúndios, grandes propriedades rurais. A monocultura de produtos tropicais, seja cana-de-açúcar, algodão ou tabaco. A mão de obra escrava africana, em particular no Brasil, nas Antilhas, América Central, Cuba, Jamaica, Haiti e na Virgínia, região sul dos Estados Unidos. Ou o trabalho compulsório indígena, na América Espanhola. Na América Espanhola, na sua maioria, não haverá a exploração da mão de obra escrava africana. Nas Antilhas, sim, as Antilhas eram áreas de exploração espanhola. Mas na América Espanhola continental, não haverá. No México, por exemplo, não haverá. No Peru, não haverá. Haverá o trabalho compulsório indígena, certo? Que era chamado, como eu já disse, pelos próprios incas de Mita e pelos próprios astecas de Coatequil, e com a chegada dos espanhóis o nome será repartimento ou encomienda. Nós teremos também uma aula para aprofundar esse tema, beleza? Toda a produção dessas áreas é destinada ao mercado externo, ou seja, toda a produção, toda a exploração é destinada à metrópole para sustentá-la no contexto mercantilista. Então, esse é o modelo, querido. Todas as nações apresentadas, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Brasil, e Brasil coisa nenhuma, e Portugal, desculpa, tiveram aí esse modelo, certo? A Inglaterra teve colônia de exploração, Virgínia. A Espanha, óbvio, teve inúmeras colônias de exploração. A França teve colônia de exploração no Vale do Rio São Lourenço, também na América Central. A Holanda teve colônia de exploração, em particular na América Central, levando também em consideração o tempo que invadiram o Brasil. E Portugal, óbvio. A única nação mercantilista que terá uma região colonial diferente será a Inglaterra. Lembrando, a Inglaterra tinha também uma área de colonização, de exploração chamada Virgínia. Aliás, Virgínia é um nome em homenagem à Rainha Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem, tá bom? Mas, num pedaço da sua área de colonização, a parte situada ao norte, com influência do clima temperado, ou seja, a Nova Inglaterra, haverá um modelo de colonização completamente diferente, de povoamento. Por quê? Porque se é clima temperado, não tem produto tropical. E se não tem produto tropical, não tem metal precioso, não me interessa, mercantilisticamente falando. Então, a região serviu, em particular, para que indivíduos perseguidos, principalmente por questões religiosas, ficassem fugindo da Europa. Então, o modelo é diferente. As pessoas que vieram para essa área vieram para ali viver, para desenvolver lá. Tanto é que o sociólogo Max Weber escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, associando o desenvolvimento econômico da região à prática da religião protestante. Nós falaremos disso também quando falarmos da colonização inglesa na América do Norte, ainda nesse caderno. Bom, quais são as características da colonização de povoamento? Pequenas e médias propriedades rurais. Tá? Em alguns exercícios, ou até mesmo em algumas teorias sobre o assunto, fala-se minifúndio. Eu acho a palavra horrível, minifúndio. Que minifúndio? Minifúndio parece miniatura, não tem nada a ver. São pequenas e médias propriedades rurais. Pequenas e médias. O latifúndio é uma grande, acabou, você definiu, beleza? A policultura de cereais, vários produtos numa mesma propriedade, certo? Trigo, aveia, cevada, centeio, que são produtos típicos de uma região de clima temperado. Trabalho é livre, podendo ser familiar, assalariado ou até mesmo na forma de uma servidão temporária, quando um europeu, patrocinado por um indivíduo que já estivesse na América, tinha a sua viagem bancada para que ele pudesse aqui chegar. E aí ele trabalharia por tempo pré-estabelecido para saldar as dívidas. Isso é servidão temporária ou indentio et servantis, como era o nome originalmente conhecido.
produção destinada ao mercado interno. Eles não mandam nada para a metrópole, porque o que ali eles produzem, a metrópole também tem. Então, não há necessidade. Só que essa autonomia econômica, que é a característica da região, possibilitou a instalação de manufaturas, possibilitou o desenvolvimento do comércio marítimo, ou seja, fez com que a região se tornasse uma região autônoma em relação à metrópole. Era como se eles não dependessem da metrópole. Tudo bem? Então, nessa aula nós vimos as principais características do mercantilismo, as práticas mercantilistas, os tipos de mercantilismo e os modelos de colonização europeia na América. Tudo bem? Compartilho com vocês agora, portanto, uma nova tela para que possamos fazer rapidamente os exercícios dessa aula, tá bom? Então, ó, módulo 39, exercícios, tá? Os quais se encontram na página 31. Na verdade, 32, não é isso? Vou pegar aqui. Opa, boa. Página 32. Maravilha. Deixa eu só ver uma coisa aqui, queridos. Isso. Módulo 39. Beleza. Primeiro deles. Qual a importância das colônias no contexto do mercantilismo europeu? Você vai escrever assim: eram locais explorados pelas metrópoles europeias no contexto mercantilista. Beleza? Eram locais explorados pelas metrópoles europeias no contexto mercantilista. Certo? A segunda eu vou pedir para que vocês copiem da maneira como está. Certo? Ipsis literis. Beleza? Do mesmo jeitinho. Entre os séculos 16 e 17, a Europa foi inundada por um grande afluxo de metais preciosos provenientes do Novo Mundo. Qual foi a consequência dessa grande circulação monetária? A revolução dos preços. Se você quiser escrever só isso, tudo bem. Se quiser copiar tudo, também. A revolução dos preços. Porque como tinha muito ouro e prata, os preços aumentaram. Certo? O mercantilismo praticado pelos países europeus entre os séculos 16 e 18 trouxe como consequências a notável acumulação de capitais no continente europeu, fruto do comércio colonial, do tráfico de escravos e da exploração de metais preciosos. Tá? 4. O mercantilismo, enquanto conjunto de ideias e práticas econômicas dos Estados modernos europeus, caracteriza-se pela política de balanço comercial favorável? Sim. Pelo protecionismo? Sim. Pelo estímulo ao crescimento populacional? Não, não tem nada a ver. Pelo exclusivo colonial? Sim. Portanto, alternativa C. Quinta questão, mercantilismo teve como características básicas o intervencionismo do Estado? Sim. Primeiro, né, a riqueza nacional, quanto mais rico, mais forte é o Estado? Sim. Intervencionismo? Sim. O objetivo de assegurar a nobreza? Não. O mercantilismo está vinculado à burguesia, está vinculado ao comércio. Errada 2. O pacto colonial que permitia aos colônios negociarem com qualquer outro país? Claro que não, certo? O colonialismo? Sim, a colônia sustenta a metrópole. E a riqueza é estática. Quanto mais ouro e prata acumulados, mais rico é a nação. Então, são verdadeiras. 0, 1, 4 e 5. Certo? 7. A conquista e a colonização das Américas pelas metrópoles ibéricas combinavam uma série de processos complexos e contraditórios. O prolongamento da reconquista, O texto acima permite concluir que a colonização da América se insere no contexto de transição do feudalismo para o capitalismo. Beleza? E, queridos, o 40 já está feito, tá? Dentro daquilo que nós trabalhamos, olha, a definição de pacto colonial, né, os tipos de colonização. Então, eu vou mudar ali no comecinho,
mas nós temos aqui os módulos 39 e 40. Quer ver? Ó? Vamos fazer exercícios? Está aqui. Defina pacto colonial. Lembra que eu falei? Exercício 1, eu falei módulo 39, mas é do 40. Ó. Relação bilateral de dominação e independência e de exclusividade comercial entre metrópole e colônia. Beleza? Tá. Relacione mercantilismo e sistema colonial. Pode copiar do jeito que está aqui. Ó. O mercantilismo foi a política econômica que serviu de base para a estruturação do sistema colonial tradicional. Aponte as diferenças entre colônia de exploração e povoamento. É só você pegar o terceiro quadro da aula e copiar, beleza? Ou escrever, ver resumo da aula. Está aí respondido. No período colonial, o Brasil, exemplo típico de colônia de exploração, tem quais características? Aí você olha na terceira quais são as características de uma exploração, de uma colonização de exploração, e vai chegar aí, ó, latifúndio, grande propriedade, monocultura, produção para o mercado externo, mão de obra escrava africana. E, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Os estudos históricos, por muito tempo, explicaram as relações de Portugal e Brasil por meio da noção de pacto colonial, exclusivo comercial. Sobre esse conceito, é correto afirmar que, lembra que você definiu o que é pacto colonial na 1? Muito bem, você vai chegar aqui na alternativa B, ó. Definia-se por um sistema baseado em dois polos, bilateral, dois lados, dois polos. Um centro de decisão, a metrópole, e o outro subordinado a ser explorado, que é a colônia. Então, B. Maravilha? 6. Durante a época moderna, o sistema de plantation. Plantation é sinônimo de colonização, de exploração. Então, as características estão ali, ó, na alternativa C. Instalou-se no continente americano, tinha como característica latifúndio, escravidão, produção destinada ao mercado externo, monocultura. C. 7. Pode ser considerado uma característica do sistema colonial. O monopólio comercial que a metrópole tem sobre a colônia. Alternativa C, beleza? E para fechar, uma frase do Antonil, um jesuíta que escreveu um livro em 1711, ele diz assim, ó, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, ou seja, o escravo é explorado diuturnamente para que o senhor de engenho mantenha o seu poder, a sua riqueza, o seu conforto. Alternativa B. O trabalho, naquela época, era algo degradante, destinado aos escravos, aos indivíduos de camadas sociais inferiores. Beleza? Então, queridos, fizemos aí os módulos 39 e 40, beleza? Nos vemos depois das provas para darmos sequência. Maravilha? Beijo para vocês. Tenham todos um excelente final de semana. Nos vemos em breve. Valeu, um grande abraço a todos.